Caros alunos, muito boa tarde. Eu sou o professor Carlos Bartel e estou aqui no nosso canal conversando sobre história, né? Hoje aqui acompanhado do Guilherme, do Luan, da Sabrina. E eu vou falar rapidamente aqui do nosso próximo conteúdo, nosso próximo tema, nosso próximo assunto, que é história medieval, né? Ou Idade Média. Eu fiz, então, uma linha do tempo para a gente ter uma visão panorâmica da Idade Média. E a Idade Média é uma invenção da modernidade. Modernidade é o período que vem depois da Idade Média, né? Lá no Renascimento, os modernos vão começar a chamar esse período que separa os modernos dos antigos de período médio, ficou no meio, período medieval. E a gente sabe que as datas em história que são muito importantes, porém a história não se limita às datas. Se a história se limitasse a datas, se chamaria cronologia, não história, né? Porque história é a ciência que estuda o homem e suas ações ao longo do tempo e do espaço, já nos dizia o historiador Mark Bloch. Mas as datas são muito importantes para nos situarem no tempo, para a gente compreender melhor os conteúdos. Né? Quando que tu nasceu? Nasci em 1970. Né? Então já sei que nasci em 70. Se eu estou em 2000, o cara já está com seus 50 e poucos anos, meio século. Mas a data, então, ela é uma invenção dos historiadores. Tá? Claro que o tempo aconteceu, de fato, mas por que aquela data lá é importante? Os historiadores selecionaram aquela data para servir de marco, para marcar uma época, marcar o início de uma época, o fim de uma época, o auge de uma época, a decadência de uma época. Então, quando a gente vai estudar o assunto, a gente pode achar datas diferentes, isso aí não é nada incomum. Para estudar a Idade Média, eu vou seguir a data mais consagrada, mais utilizada, que é a data de final do Império Romano do Ocidente. Eu sempre falo Ocidente porque o Império Romano se dividiu em dois. Um império terminou em 476 e o outro continuou, que é o Império Romano do Oriente. Então, em 476, os bárbaros entram na cidade de Roma e acabam derrubando o imperador Rômulo Augusto, e essa data marca o início do período medieval. O que mudou daí em diante? Bom, uma mudança fundamental é que a vida se tornou rural. Então, a ruralização do continente europeu, né, do antigo território romano, vai ser uma característica medieval. As pessoas vão viver no campo, vão plantar, vão criar animais, vão se organizar em vilas, aldeias, comunidades. Mas então não existia mais cidade? Claro que sim, mas elas não tinham a mesma importância que tinham na antiguidade, até porque agora o que é mais importante é o campo, a vida rural, então a ruralização, isso foi uma mudança da passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Outra questão, agora nós teremos servos, que ele vai estar preso à terra devendo obrigação para o senhor da terra. Um domínio senhorial. Tá, professor, mas não teremos mais escravos, né? Que na antiguidade o escravo era a regra, né? Tanto é que era o sistema escravista. Não teremos mais escravos? Claro que sim. Mas o escravo também não vai ter mais a mesma... O escravo existe até hoje, século XXI. O escravo não vai ter a mesma importância que tinha lá no período antigo. Falava em Atenas, tinha escravo. Falava em Roma, tinha escravo. Agora, falar em Idade Média... Um ou outro lugar vai ter escravo, porque a maioria dos lugares nós teremos servos. Então, assim, a Idade Média é um sistema baseado no domínio senhorial, na ruralização, na formação dos feudos. O que é o feudo? O feudo é um grande latifúndio, que eu já andei falando sobre isso no vídeo sobre a Alta Idade Média. Mas aí, o período medieval, que são 1000 anos de história, ele inicia, então, como eu falei, em 476, e a outra data para colocar o ponto final nesse período, eu selecionei 1492.
que é uma data bastante importante. Nessa data, os cristãos, a cristandade, vai expulsar os muçulmanos do continente europeu. Em 1492 acontecerá a queda de Granada, né? Os espanhóis expulsando da Península Ibérica os muçulmanos, que estavam ali desde o ano 711, por aí. E isso se chama a Reconquista. E 1492 é um ano muito importante, por quê? Porque é o ano da descoberta da América. No dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo e as suas 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, eles aportam no continente americano, acreditando ter chegado às Índias. Por quê? Porque o Colombo, ele dizia, se a Terra é plana, a gente sai, se a Terra é plana. Se a Terra é redonda, a gente sai navegando aqui, e ao contrário, em vez de ir em direção a leste, nós vamos em direção a oeste pelo mar, vamos dar a volta e vamos chegar nas Índias. Só que ele não sabia que existia um continente ali no meio. Quando ele chega na América, então ele chama os habitantes ali de índios, acreditando ter chegado nas Índias, que era uma região importante, a região das especiarias, né? Especiaria é algo especial, né? E o Colombo já sabia que a Terra era redonda, era esférica, lá em 1492. E no século XXI, por incrível que pareça, tem gente que ainda não sabe disso, tá? Mas essa é outra discussão, porque agora aqui é a Idade Média. Quando termina o Império Romano, o que sobra do Império? Os povos bárbaros, que haviam assimilado, absorvido a cultura e as práticas romanas. Muitos bárbaros romanos eram generais, eram guerreiros romanos. E sobra o cristianismo, porque o Império Romano havia se tornado cristão, a Igreja Católica se tornou a religião oficial de Roma, né? Igreja Católica Apostólica Romana. E aí sobra a Igreja Católica e os bárbaros, né? E a Igreja Católica ela vai ter muita força no período medieval. A Igreja Católica vai ter muitas terras, vai ter muitos servos, vai ter posições de domínio, tá? Inclusive vai ter reis como vassalos. Então esse período de 1000 anos ele é dividido em outros 2 períodos. A primeira metade, que se chama Alta Idade Média, e a segunda, que se chama Baixa Idade Média. Quando os historiadores falam alta, eles gostam de usar esse termo, né? Alta Idade Média, né? Quando é alta, é o início, é o auge, né? E a baixa seria a decadência, ou o final, né? Tá? Então, a Alta Idade Média seria a primeira metade da Idade Média, que ela vai até ali o século XI, século XI ali, quando os normandos, aqueles que habitavam ali a região da Normandia, né, do norte da França, eles invadem a Inglaterra, levando para lá o feudalismo. Então aí termina a Alta Idade Média. E aí nós começamos a Baixa Idade Média, que vai até a descoberta da América. Então, ali o ano de 476 é o ano de queda do Império Romano. No final do século V, nós temos ali o surgimento dos povos francos, que habitavam onde é a França hoje, onde ficava a Gália, que era uma província romana, era dominação romana. E ali havia um personagem que alguns dizem que é lendário, outros dizem que não, o Meroveu. E o Meroveu era aliado dos romanos para combater os hunos que atacavam os romanos. E o Meroveu ele vai ser pai do Childerico, que por sua vez vai ter um filho chamado Clovis. E o Clovis, em 496, ele derruba 20 anos depois da queda do Império Romano, ele derruba lá o governante romano que estava na Gália, Siagro, se eu não me engano era o nome do governante, e o Clovis ele vai se associar, vai se aliar à Igreja Católica,
e ele será batizado católico. Ou seja, ele vai deixar de ser pagão, né? Pagão é aquele que não é cristão. Ele vai deixar de ser pagão e vai se converter ao cristianismo. Mas não só o Clovis, ele vai se converterão ao cristianismo junto com ele 3.000 francos. 3.000 francos se converterão junto com ele. Deixa eu ver aqui, estou recebendo uma mensagem do Denner. Tá? Então, 3.000 francos vão se converter junto com o Clovis, e o Clovis, ele vai unir as tribos francas, né? Porque nós temos vários grupos bárbaros ali, vários francos, ele vai unir esses grupos todos. Tá? Então, assim, no ano de 500, ali nós temos o início do domínio dos merovingios, porque o Clovis vai chamar essa dinastia, né? Que é dinastia? É uma família que vai se sucedendo no poder. Então o Clovis vai unir os francos e vai chamar esse grupo, essa dinastia de Merovingia, porque descendentes de Meroveu. Avança ele para o ano 500, então o domínio dos merovingios ao longo da Europa. Lá continua o Império Romano do Oriente, com a sede em Constantinopla. Sede em Constantinopla, e lá vai continuar com o governo de Justiniano, que vai ser um grande imperador romano do Oriente. Avançamos, né, para o século VII, ali, como que inicia em 601, aí nós teremos uma novidade, que é uma característica medieval. Nós até então temos duas religiões monoteístas. Quais são elas? O cristianismo, que é o catolicismo, no caso aqui, né? Lembro que católico significa universal, e existe a Igreja Católica Apostólica Romana, e existe a Igreja Católica Ortodoxa, tá? Mas as duas são cristãs, é os dois catolicismos que nós temos. Então essa a religião monoteísta, o cristianismo. A outra religião monoteísta, o que é isso monoteísta? Acredita somente em um Deus. É o judaísmo. O judaísmo é monoteísta também. Agora vai surgir uma terceira religião monoteísta, que é a religião muçulmana, tá? Ou a religião islâmica, que ela vai ser criada por Maomé, que era um mercador do deserto, e a religião muçulmana ela vai se expandir muito rápido entre as tribos que ocupam a Arábia, e vai começar a ocupar territórios no Oriente Médio ali, né, que é próximo à cidade de Meca, a cidade de Medina vai se expandir, o norte da África. E no ano de 711, aqui já século VIII, eles vão começar, os muçulmanos, eles vão ocupar a Península Ibérica, ali onde é Portugal e Espanha, e vão criar ali o Califado de Córdoba. Então, eles vão construir grandiosas cidades ali, a cidade de Córdoba é uma delas, a cidade de Granada é outra, para nós termos um exemplo. E esses muçulmanos islâmicos, eles vão avançar território da Europa adentro, pela Península Ibérica, e vão invadir a França, e ali na França eles vão entrar em conflito com os francos, e vão ser barrados por um guerreiro chamado Carlos Martel. Olha que nome bonito, Carlos Martel. Ele vai vencer os muçulmanos na Batalha de Poitiers, no ano de 732. Até coloquei a data ali, 732. E o Carlos Martel, então ele vai barrar o avanço árabe em direção ao centro da Europa. E os árabes muçulmanos, e os árabes vão ficar ali na Península Ibérica, de onde serão expulsos no final da Idade Média, lá que eu falei, somente na Reconquista, né, com a tomada de Granada. Os merovíngios, eles perdem o poder, porém eles perdem o poder para outro grupo franco,
E esse outro grupo franco, ele vai ter alguns reis ali. O Carlos Martel é um rei carolíngio, e é da dinastia dos Carlos, né? E o maior rei dos francos vai ser o Carlos Magno, que vai ser batizado não, vai ser investido, vai ser proclamado imperador no Natal do ano de 800. E o Carlos Magno que recebe a coroa da Igreja Católica, porque os francos, que nós estamos falando aqui da Alta Idade Média, eles serão associados à Igreja Católica, né, aliados da Igreja, e quem vai investir o Carlos Magno desse poder imperial é a Igreja. Ou seja, nós temos durante a Idade Média uma cerimônia, né, uma liturgia, o que se chama investidura, que é um senhor investe lá o seu guerreiro, no caso o seu vassalo, com algum benefício. Geralmente esse benefício eram terras, né? Mas no caso aqui o Papa, o Leão III, ele está investindo o chefe dos francos com o poder de império. Então vai ser o maior imperador dos francos, o Carlos Magno. Depois o Carlos Magno morre, e esse grande império que ele conseguiu manter, esse império carolíngio, que é ali onde a França, a Alemanha hoje, ele é dividido em 3 filhos, ele é dividido por 3 filhos do Carlos Magno. E aqui nós vamos ter os herdeiros ali dos carolíngios, né? Em 843 vai ter o Tratado de Verdun, que vai dividir as terras do Império Carolíngio entre os filhos do Carlos Magno. E aí nós teremos aquilo que vai dar origem ao Reino da França, e a outra região lá vai dar origem ao que a gente vai conhecer, o que a gente conhece hoje em dia por Alemanha. Então é o Tratado de Verdun. Tá, olha quanta coisa aconteceu ao longo desse período aqui chamado de medieval. E nesse período também tem início o feudalismo. A palavra feudo significa tanto gado como bem, né? Seria um bem móvel e um bem imóvel. Então, assim, o senhor de terras, ele cederia terras aos seus vassalos. O vassalo é um nobre, e esse vassalo vai manter aquela terra do senhor, porque ele não tem condições de cultivar, de cuidar tudo sozinho. Só que os vassalos e os senhores são guerreiros, são nobres. Então, eles administram as terras, administram os feudos, né? O feudo é um grande latifúndio, voltado para a subsistência. O que é isso? O feudo ele não precisa de abastecimento externo, ele produz tudo, ele é autossustentável, né? Claro que nem todos eram assim, mas a ideia dele é essa, é de ele ser voltado para a sua própria subsistência. O que é isso? Para o seu próprio consumo. Então, quem recebe a terra é vassalo, e quem cede a terra, né, que não está dando a terra, está emprestando, desde que se tem algumas obrigações, existe uma reciprocidade. São várias reciprocidades. Uma delas, quando eu precisar de guerreiros, o meu vassalo tem que vir aqui me ajudar. Quando eu precisar de dinheiro para formar o exército, meu vassalo tem que me dar dinheiro. Tá? Então são 2 homens da guerra aqui, 2 nobres. Ele cede essas terras e o vassalo vai cuidar das terras ali. Isso também acontece através das investiduras. O vassalo, por sua vez, ele pode subdividir essa terra e ter outros vassalos, né? Só que tem uma máxima aqui. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo, porque o vassalo do vassalo ele não vai dever favor, não vai dever obrigação, não vai ter laço de dependência com o sucerano, tá? Isso é um tipo de relação. Relação de dependência pessoal, relações de vassalagem, que surge na Idade Média e vai caracterizar as relações dentro do feudo. A outra relação são as relações de servidão. O servo é o trabalhador, né? Como ele trabalha no campo, a maioria trabalha no campo, né? Não tem só servo que trabalha no campo, tem servo que trabalha na aldeia, na metalurgia, fazendo espada, fazendo enxada, artesanato, trabalha na carpintaria, então tem vários servos. Mas a maioria, nós estamos falando de terra, que trabalha no campo. Quem trabalha no campo é o camponês. Então, esse servo que vai ter uma relação com o seu senhor, essa relação vai se chamar de servidão.
E o servo, ele é o que trabalha, o camponês é o que trabalha, o aldeão é o que trabalha, e o vassalo é o guerreiro. Mas nós temos 3 categorias que começam a surgir na Alta Idade Média. Nós temos os camponeses, a nobreza e o clero. O que é o clero? É o conjunto de pessoas, de instituições que formam a igreja. Padre, freira, bispo, arcebispo, papa, cardeal, igreja, monastério, escola, depois vai surgir o hospital, cemitério, tudo que faz parte da igreja acompanha o clero, principalmente as pessoas, né, os indivíduos. Só que o clero é dividido, grosso modo, entre alto e baixo clero. O alto clero são as pessoas que mandam, e o baixo clero são as pessoas que fazem o trabalho lá junto à comunidade, os padres, as freiras, né? Isso aqui é uma sociedade estamental, ela é dividida por classes muito rígidas. A mobilidade aqui, mas é muito difícil. Por quê? Porque a condição social da pessoa, ela se dá pelo nascimento. Mas se o cara trabalhar, se esforçar, estudar, não tem como fazer isso. Tá? Ele vai melhorar de vida? Não vai melhorar de vida. Ele vai continuar, o camponês vai continuar sendo camponês. Tá? Em alguns casos ele pode melhorar de vida, mas não é trabalhando, porque o trabalho já é feito para os pobres, aqui no caso os camponeses, né, os servos, e só no mundo burguês, com a burguesia que vai surgir lá na Baixa Idade Média, que nós teremos essa ascensão social, o cara trabalhou e ficou rico, né? Tá? Então aqui nós temos 3 categorias, né? O camponês, ele pode, se ele entrar participar de uma guerra, né, tiver que lutar, pode se transformar num guerreiro, aí ele pode ascender, mas isso não é tão fácil. Ele pode fazer parte do clero? Pode. Do baixo clero, não vai mandar na igreja o camponês, né? Até porque os camponeses eram analfabetos, diferente dos guerreiros, que eram treinados para serem guerreiros e serem administradores. Diferente da igreja, que tinha o poder ali intelectual, cuidava da vida cultural, cuidava da vida espiritual, fazia os casamentos, os funerais. Então a igreja cuidava de muita coisa, cuidava dos doentes, da caridade, recolhia impostos, tinha terras. Tanto é que o Carlos Martel, ele tira a terra da igreja, ele distribui entre os seus guerreiros, para ficar bem com os guerreiros. Só que ele ficou mal com a igreja. E o que ele fez? Não, tudo que vocês produzirem nessas terras, vocês têm que dar 10% para a igreja. E a igreja gostou dessa ideia aí, né? Tá aí o dízimo, né? Que já, e o dízimo para cá, o dízimo tá na Bíblia, tá no céu. Não, tá ali o Carlos Martel inventou e a igreja gostou. Em 1095, nós já estamos agora passando para a Baixa Idade Média. Aí nós temos o fenômeno das cruzadas, que é um fenômeno ideológico, religioso, cristão, para unir a cristandade. O Papa Urbano II vai convocar os cristãos na luta contra os infiéis, né? E para conquistar os lugares sagrados da Terra Santa, né? Os lugares sagrados da cristandade. Que lugares são esses? Cidade de Jerusalém, onde aconteceu todo o drama ali de Jesus, né? As cidades por onde Paulo, por onde Pedro percorreram, a cidade de Roma, tanto é que é sede da igreja em Roma. Então, as cruzadas é uma guerra santa, né? Da cruzada de cruz, ir até ocupar esses lugares aí, a cristandade não deixar na mão dos infiéis. Quem são os infiéis? Os muçulmanos e os judeus também. Mas as cruzadas, elas não têm só um caráter religioso, um caráter militar, um caráter belicista. Ela tem também um caráter comercial, porque vão conhecendo novos lugares, novas culturas, vão estabelecendo trocas e vão criando essas rotas de troca. Então, tem muita gente que vai ter interesse ali, mas como é que dinheiro eu posso ganhar aqui? E essas cruzadas vão abrir caminho para o renascimento comercial, porque na Alta Idade Média, nós quase não temos comércio. Até alguns autores dizem que a Idade Média é amonetária. O que é isso? Não tem circulação de moeda. Não tem circulação de moeda, não significa que não exista moeda. Moeda existe, só que é aquela coisa, se cada feudo produzia para si mesmo, se mantinha, para que dinheiro? Né? E outra coisa, o dinheiro é uma coisa que não tem um valor em si mesmo. O dinheiro tem que ter alguém que garanta aquele valor. Aí eu estou num feudo, vou para outro, lá essa moeda não vale nada, e aí? Então é melhor eu levar o que eu plantei aqui, o trigo, que vale aqui, que vale lá naquele feudo também, e lá eu vou conseguir trocar esse trigo por outra coisa, por vinho, por farinha, por sei lá o quê, né? É muito melhor, muito mais prático do que dinheiro. Claro que depois, com o renascimento comercial aqui,
ali por volta de 1200, quando começa a se intensificar o comércio, né? A gente não pode esquecer o Marco Polo, que ia até a China, né? A Rota da Seda, ia para o Oriente para fazer o comércio, e as cidades italianas vão ter muito comércio, cidade de Veneza, cidade de Gênova. Aí vai voltar a moeda, né, a circular em grande quantidade. Né? E quando nós temos um sistema baseado nas trocas de moeda, de capital, nós temos aí o capitalismo, que o avô do capitalismo, ou o pai do capitalismo, vai ser chamado de mercantilismo, que vai surgir lá no finalzinho da Idade Média. Em 1231, nós temos o início da Inquisição na Europa. O que é a Inquisição? É perseguição àqueles que não cumprem a religiosidade de forma correta. Esses vão ser considerados hereges. Heresia é uma palavra em latina que significa escolha. Então, herege é aquele que escolhe o quê? Outro caminho que não aquele apontado pela Igreja Católica. Tá? E a Inquisição vai formar um tribunal para julgar e vai levar à morte muitos desses hereges, né? E, no caso, muitas mulheres serão acusadas como bruxas, mas isso começa mais lá no final da Idade Média e vai se intensificar na modernidade. E aí, tanto católico quanto luterano, quanto outros protestantes, perseguirão as mulheres acusadas de bruxaria, né? E até se dizia que muitas morriam queimadas para ir se acostumando com o fogo do inferno. Em 1348, 47, por ali, vai ter uma epidemia, vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Vai ter uma grande epidemia chamada peste negra. A peste se manifesta de 3 maneiras diferentes, né? Se contamina pela peste, pela tosse, né? A peste bubônica, no caso, pela pulga do rato infectado, pelo bacilo. Então, tem 3 formas diferentes de contaminação, e é uma doença altamente letal. O que é isso? É mortal. E a peste vai dizimar 1/3 da população europeia, vai morrer muita gente ali. As cidades vão ficar vazias, e aí o sistema feudal não tem condições de dar conta da peste. O sistema feudal não consegue conter o avanço comercial, e junto com isso ainda vai surgir uma guerra entre o reino da França com a Inglaterra, que vai ser a chamada Guerra dos 100 Anos, vai começar ali por volta também de 1300 e pouco, vai até 1453, e essa guerra também vai enfraquecer esse sistema feudal, e esse conjunto de fatores se chama crise do feudalismo. O que é necessário para conter essa crise? É necessário um rei forte, para estabelecer a ordem, estabelecer a lei, né? Então, formar o exército, cobrar impostos, fazer obras, cuidar dos doentes, né? Nem que tivesse que isolar os doentes, mas tinha que dar um jeito nos doentes. Então, aqui nós começamos a ter um fortalecimento das monarquias, que vai formar depois os absolutismos, porque aqui na Idade Média, até então, os reis não são fortes, né? São reis bastante frágeis, depende muito da negociação com seus senhores feudais, agora com seus vassalos. Agora, na Baixa Idade, no final da Idade Média, nós teremos reis poderosos, né, que serão chamados de absolutistas. Até se atribui ao rei francês lá, Luís XIV, no século 17, 18, que o Luís XIV dizia que era chamado de Rei Sol, né? O Rei Sol, olha só, o sol que ilumina tudo a todos. Ele dizia: o Estado sou eu, né? Quer dizer, se atribui a ele essa frase. Mas para mostrar como o cara era poderoso, tá? Vai surgir também aqui no finalzinho ali algumas obras escritas, né? O Príncipe, o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, lá na Itália, vai estar mostrando para os reis como governar, né? Para os príncipes como governar, já no final ali, passando já para a modernidade. E nesse final da Idade Média, no contexto de crise do feudalismo, inicia um movimento que a gente vai chamar de Renascimento, que é um período que nasce dentro da Idade Média e vai até a modernidade. Renascimento do quê? Por que é renascimento? Renascimento da cultura greco-romana. Sim, mas a cultura da Grécia e de Roma eram pagãs, e agora os renascentistas são cristãos. Os renascentistas eles vão tentar harmonizar paganismo e cristianismo, por isso que tem obras ali
parecida com as dos gregos antigos, mas com muitos temas cristãos, tá? Então tem a crise do feudalismo, o feudalismo ele se esfacela, agora nós temos formação de grandes reinos, e em 1492 os espanhóis chegam na América, no Novo Mundo, que eles vão chamar, e a Europa passa a ser o Velho Mundo, e também em 1453, que é outra data que os historiadores usam, a tomada de Constantinopla pelos turcos, pelos árabes, ali pelos muçulmanos, né, eles invadem e conquistam a cidade de Constantinopla. Tá? Então, aqui é um panorama geral daquilo que a gente vai estar estudando ao longo essas próximas semanas, tá bom? Os alunos que estão aqui nos acompanhando permaneçam aí, que eu vou encerrar essa gravação. Desejo a todos uma ótima semana, uma boa quarta-feira e nos acompanhem aqui no canal Conversando sobre História. Deixa eu encerrar aqui.